Boa noite a todos, eu me chamo aluno Soldado PM Nunes, sou do 30º CFSD, do 23º Pelotão no Polo de Juína. A aula referente que vamos falar um pouco agora é sobre a aula de policiamento ambiental. Temos que frisar, falando sobre policiamento ambiental, o artigo 225 da Constituição Federal, né, que fala que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem como o uso comum do povo é essencial à sadia qualidade de vida, impondo seu poder público à coletividade o dever, né, de defendê-lo em breve para as presentes e futuras gerações. Para assegurar essa efetividade, né, desse direito, incumbe ao poder público algumas questões, que são elas: preservar e restaurar o processo ecológico essenciais e prover o manejo ecológico das espécies e ecossistema, preservar a diversidade e a integridade do patrimônio genético do país, fiscalizar as entidades dedicadas à pesquisa e manipulação genética, né, e de material genético, entre outras questões que devem ser feitas para a questão da continuidade e preservação aí, segundo a Constituição Federal, sobre o meio ambiente e as questões que são relacionadas aí às gerações futuras. Na questão que se diz respeito ao ECO 92, ele fala que o ECO 92 ele foi a Conferência das Nações Unidas, né, sobre o meio ambiente, né, meio ambiente e desenvolvimento, realizado em 1992 no Rio de Janeiro, né, que de certa forma marcou a humanidade e a forma como ela encara o planeta, né? Foi naquele momento que a comunidade política internacional admitiu claramente que era preciso consolidar o desenvolvimento econômico com a utilização dos recursos da natureza. Foi um grande evento, né, para o debate ambiental nas Conferências das Nações Unidas sobre o meio ambiente e desenvolvimento. Foi realizado nos dias 3 e 14 de junho de 1992 na cidade do Rio de Janeiro, Brasil. O evento ficou conhecido como a ECO 92. Para alguns autores também relatam como o Rio 92. Né? Fez um balanço de todos os problemas existentes quanto aos progressos realizados e elaborou documentos importantes que continuam sendo referência até hoje em discussões ambientais no mundo. Foi muito importante porque naquela época ela acabou ali reunindo vários líderes, né, vários representantes, inúmeros chefes de Estado no país, o que foi de grande importância e relevância, né, para as gerações futuras no que se diz respeito aí às questões ambientais do nosso país. A Lei número 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, né, que fala que crime é uma violação ao direito, assim será o crime ambiental todo e qualquer dano ou prejuízo causado aos elementos que compõem o ambiente, que sejam eles flora, fauna, recursos naturais, patrimônio cultural, entre outros. Por violar direito protegido, todo crime é passível de sanção, né? No caso, penalização ali da lei. Você violou a fauna, a flora, recursos naturais, entre outros, o patrimônio cultural da civilização, de alguma forma você vai estar ali pagando, né? Antigamente as leis elas não eram bem específicas. Muitas das leis eram visto como apenas punições, multas e demais. Aí com a questão da Lei 9.605, de 2 de fevereiro de 1998, passou a ser uma punição mais rigorosa, né? Matar animais, né? Hoje é dia considerado crime, exceto para, no caso, você for alimentar sua família, você realizar maltratos, experiências dolorosas e cruéis, né? Desmatamento não autorizado, fabricação e venda, soltura de balões, entre outras questões assim que podem prejudicar. Hoje em dia já são considerados crimes, né? Nós, seres humanos, nós devemos na realidade cuidar e estar preservando o ambiente, porque um dos assuntos agora a ser relatado vai ser a importância da educação ambiental para que isso aconteça a partir de hoje para o benefício aí das novas gerações, né? A importância da educação ambiental na sociedade é um assunto fundamental para a vida de todos. Porque constantemente encontramos situações em que as pessoas presentes no meio social não conseguem exatamente entender quais são os verdadeiros riscos e as proporções e os maus usos dos recursos naturais, né, e minerais que temos no nosso ambiente. Nossa sociedade ela é caracterizada pela comunidades e grupos de alto poder de risco ambiental, onde as explorações irracionais de recursos naturais são cada vez mais desastrosas e o homem, pela ganância, vai desencadeando uma série de desenvolvimentos que colocam não só a sua vida em risco, mas também a vida do planeta. A industrialização, a globalização, o capitalismo e o consumismo desenfreado, o crescimento populacional descontrolados, né,
países em subdesenvolvimento, comunidades em estrutura adequada, o que acontece? Isso vai só prejudicando o ambiente, né? Todas essas situações ela contribuem o quê? Para a crise ambiental, que devemos combater hoje em dia nesse processo aí de evolução da humanidade, preocupar mais um pouco com as questões ambientais e as questões que o planeta vem sofrendo. É por isso que a educação ambiental ela vem, né, deve ser inserida na sociedade ao ponto de ser transformada em sinônimo de cidadania hoje em dia. Ela deve caracterizar uma nova consciência para todos os cidadãos do planeta. O uso da educação ambiental ela deve ser, né, aplicada no dia a dia da população, nas escolas, nas creches, no trabalho, em casa, na televisão, de forma a reeducar a sociedade para garantir que todas as pessoas tenham direito a desfrutar aí um ambiente saudável, pois é um direito do ser humano a questão de poder usufruir do ambiente saudável, né, que deseja.